E aí, pessoal, é um prazer mais uma vez estar com vocês, mesmo que seja online, mesmo que seja conectados. Antes da gente começar essa palavra, eu quero fazer uma oração, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, Pai, por mais um dia o Senhor nos ter concedido, meu Pai, esta graça, Senhor, que é viver. Obrigado, Senhor, por todos os dias, Pai, nos colocarmos de pé, por todos os dias, meu Pai, suprir as nossas necessidades naquilo que precisamos, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua proteção. Obrigado, Jesus, por, Senhor, meu Pai, estar com nossa família, Senhor, na nossa casa, por, Senhor, se fazer presente, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Nesse momento, Senhor, te entrego a minha vida em tuas mãos, a vida dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, meu Pai. E que o Senhor possa estar conosco aqui, meu Deus. E é assim, Deus, que eu te oro e te agradeço, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Pessoal, hoje a gente vai continuar falando sobre o que a gente vem falando ultimamente. Que é sobre medo, essas coisas do tipo. E o que eu quero passar para vocês hoje é o primeiro ponto. Hoje eu vou fazer bem diferente. O primeiro ponto hoje que a gente vai falar é: seja determinado e ousado. Lá em Efésios 3:12, ele fala assim: no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé. Devemos ir até Deus com ousadia, acessá-lo com confiança e pela nossa fé. Olha, Deus, Ele te deu a liberdade de chegar até a Ele, de conversar com Ele. Então você tem acesso livre ao Senhor. E você tem que chegar até Ele com confiança. Você não pode chegar ao Senhor com dúvida. Não, você tem que ser convicto daquilo que você quer passar para o seu Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você vem falar antes mesmo que você fale. Então, você tem que chegar diante de Deus com determinação. Você tem que chegar diante de Deus com ousadia, porque Deus, Ele se agrada disso. E o segundo ponto que eu quero falar é sobre a questão de medo. Pois o medo é a ferramenta do diabo contra o espírito de ousadia. O medo, ele te impede de ter ousadia na presença de Deus. E essa é a ferramenta que o inimigo usa contra a tua vida. Porque o medo, ele te impede de fazer muitas coisas. Então, ele vai usar isso contra você. Porque ele sabe que você tem medo. E se você tem medo, você não tem ousadia, você não tem atitude, você não tem determinação. Então, o que eu quero dizer para você hoje: seja determinado, seja ousado. Saiba se apresentar diante do teu Pai. E tenha ousadia para poder falar com Ele. Não deixe que o medo te atrapalhe de seguir o plano perfeito que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Em 2 Timóteo 1:7, ele diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O medo é o oposto da fé. Ele nos deu livre acesso sem reservas, porque a aprovação já está dada. Temos liberdade, não precisamos ter medo de Deus. Isso significa que nós podemos entrar em sua presença a qualquer hora. Não temos que bater na porta, não temos que esperar alguém dizer entre. Não estamos falando sobre a casa de um amigo, mas sim a presença de Deus. Não preciso perguntar se sou bem-vindo. Se cometermos erros ou fizermos algo que não deveria, mesmo assim, se eu me arrepender do meu pecado, eu posso ser lavado pelo sangue de Jesus e eu posso entrar ousadamente e pedir para Deus suprir as minhas necessidades. Então ele fala aqui que o medo é o oposto da tua fé. E você tem livre acesso, sem reservas. E você tem que entrar na presença do seu Pai, não com medo, não com desconfiança, não com medo do Senhor, com medo do que Deus vai achar, não. Se você errar, amém, você sempre vai errar.
Não existe nada na nossa vida que a gente faça com que a gente possa ser perfeito. Não existe, não dá para ser perfeito. Perfeito somente Jesus foi. E a gente tem que buscar fazer as coisas certas? Sim. Mas a perfeição, ela só vem de Deus. Somente Deus. E aqui ele fala, você pode entrar na presença de Deus a qualquer hora, sem bater na porta. Não é como você chegar na casa de um amigo teu, que você tem que bater a porta e dizer assim, e aí fulano, sou eu, posso entrar? Ele vai te dar permissão para poder entrar. Na presença de Deus não é assim. Na presença de Deus você tem livre acesso. Você pode estar na rua, caminhando, e você pode entrar na presença de Deus. Você pode estar orando, você pode estar falando com Ele, você pode estar adorando Ele em qualquer lugar onde você estiver. Não importa o lugar onde você esteja. O que importa é a sua atitude diante de Deus. E o que Ele quer de nós é isso. Ele quer que a gente entre na presença dEle a qualquer hora, a qualquer momento. Porque a gente tem livre acesso para isso. Ele nos deu essa liberdade para isso. Então, se você está no seu quarto, se você está na rua, se você está na sua escola, na sua faculdade, no curso, não sei onde você possa estar, mas eu te digo uma coisa, você pode estar onde estiver, mas nada, o seu local, onde você estiver, não te impede de entrar na presença do Senhor. Jamais vai te impedir. Porque você pode falar com Ele, você pode dizer, Senhor, escuta aqui minha oração, Senhor, escuta aqui o meu louvor, que eu falo contigo nesse momento, e Ele vai te escutar. E aqui vamos continuar falando assim. Há tantas pessoas com medo de cometer erros que não fazem nada. Elas se dizem apavoradas. E se eu errar? E se eu me perder de Deus? Aí eu te falo, se você se perder de Deus, Ele te encontrará. Basta pedir a Ele que Ele te encontre. É como eu falei agora. Tem medo de errar? Claro que a gente tem, a gente somos seres humanos. Mas a gente não pode deixar que isso nos impeça de fazer algo mais profundo na obra de Deus. A gente não pode impedir, não pode deixar que esse medo nos impeça de ter um caminho glorioso na presença do Senhor. Então, o que eu quero dizer para vocês? Cometer erros, você vai cometer. Sempre. Sempre. Você vai cometer sempre. Mas o que eu quero bater na tua tecla, para você entender, o medo te impede de chegar na presença de Deus. O medo te impede de ganhar a tua bênção. O medo te impede de você concluir o propósito que Deus quer fazer na tua vida. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus na tua vida não é o teu vizinho, não é o teu marido, não é o teu namorado, não é o teu amigo. Ninguém pode te impedir de acontecer o que Deus quer fazer na tua vida. A única pessoa que pode impedir isso é você mesmo. Porque está nas tuas mãos a escolha de decidir se você quer tirar o medo da tua frente e você avançar, ou se você quer agarrar o medo em si e estagnar. Não conseguir sair do lugar, não conseguir sair da estaca zero e somente permanecer naquele lugar. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para fazer grandes coisas por Ele e para a obra dEle. Deus não te chamou somente para você ficar sentado. Deus não te chamou somente para você ficar parado, não. Deus te chamou para adorar a Ele. Deus te chamou para exaltar o nome dEle. Deus te chamou para te usar aqui na terra, para alcançar outras pessoas. Então não deixe que o medo te impeça que Deus faça isso na tua vida. Não deixe que o medo de errar te impeça que você faça algo da casa do Senhor. Entenda, errar, você sempre vai errar. Agora a gente tem que buscar fazer as coisas certas. A gente tem que buscar ser sincero diante de Deus, porque isso agrada ao Senhor. Deus, Ele se agrada de um coração sincero. Deus, Ele se agrada daquele filho que chega diante de Deus e diz assim, Pai, eu errei. Senhor, eu errei. Grandes homens da Bíblia erraram, grandes homens da Bíblia pecaram. Mas isso não impediu eles de fazer grandes coisas na Bíblia. Não impediu que Deus usasse eles, não. Porque eles tiveram a decência, eles tiveram a sinceridade de chegar diante de Deus e dizer, Deus me perdoa, porque eu errei, porque eu pequei, eu sou falho, eu sou fraco. Mas eu chego aqui
ousadamente na tua presença. Te peço, restaura-me, resgata do pecado, me limpa, me lava com teu sangue, me usa, eis-me aqui, Senhor. Eles tiveram essa atitude. Talvez você não tenha essa atitude, talvez por muitas vezes eu também não tenho essa atitude de chegar ousadamente na presença de Deus e dizer isso. Então, o que eu tenho prazer para ti? Seja sincero diante de Deus. Então, vamos lá continuar. É necessário apenas dizer o que você fez de errado, que decisão tomou de errado. Basta isso. Talvez não saiba o quanto é valioso ter um coração correto. Precisamos perceber que o que importa para Deus é o relacionamento sincero. E foi o que eu disse agora. Deus, Ele quer um relacionamento sincero comigo e com você. Ele quer que você seja sincero com Ele em todas as coisas. Ele quer que você seja sincero com Ele no seu andar, no seu levantar, no seu falar, suas atitudes. Ele quer que você seja sincero com Ele. Deus, Ele se agrada de um coração que é voltado para Ele, de um coração quebrantado. Isso toca o coração do Senhor. Chegar diante dele e dizer, Senhor, eis-me aqui, Deus. Ah, Jesus, está tão difícil, é complicado. Mas, Senhor, eu quero avançar, eu quero progredir, eu não quero ficar aqui, eu não quero errar, eu não quero olhar para o passado que me impede de chegar até a tua presença. Ele se agrada disso. Ele se agrada, porque ele vê que há sinceridade dentro do teu coração. E aqui ele fala, temos ouvido mais a voz do diabo, que não quer que prosseguimos do que a voz de Deus, mas o que precisamos repetir é o que Deus quer para nós. Isso é verdade. Às vezes a gente escuta mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. E é isso que nos impede de avançar. Então a gente tem que escutar o que Deus quer que a gente diga. Que você é vencedor, que você vai conseguir, que não tem nada que te impeça de alcançar a tua vitória. E aqui, você pode não estar consciente disso, mas o medo é uma ferramenta poderosa do diabo. Medo de cometer erro, medo de parecer tolo, medo de ser julgado, medo de ser criticado, medo de falhar, medo de ser zombado, medo de que isso não seja o que Deus quer que eu faça. Medo. O medo te impede. O medo é uma arma do diabo contra a tua vida. E aqui um alerta para vocês. Tudo que o medo faz é para totalmente o nosso progresso. Você está caminhando na obra de Deus, andando pela fé, então de repente, sem haver nenhuma justificativa, você para um dia, 2, 3, uma semana, como se sofresse um ataque na mente sobre o medo. E quando isso acontece, você tem que fazer o que está em 2 Coríntios 10, 4, 5. Declarar que as armas de Deus são poderosas para destruir pensamentos mentirosos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Às vezes o inimigo quer te jogar em uma depressão. Às vezes o inimigo quer te jogar em uma ansiedade. E você se rende àquilo. Mas você tem que declarar que as armas do Senhor são maiores do que isso na tua vida. Porque Deus, Ele é maior na tua vida. Então, precisamos lutar contra o diabo usando a palavra. Quando o medo vier, ao invés de deitar e dizer, estou com medo, declarar, Deus me deu o espírito, Deus não me deu o espírito de medo, mas sim o espírito de ousadia. Quando você se sentir atacado pelo medo, lute contra isso dizendo, eu não temerei, Deus é comigo, eu não temerei. Esta é uma declaração que você está fazendo diante do medo. Nesse momento haverá uma guerra entre a carne e o espírito, mas declare que o Senhor é maior que tudo e tudo que você proferir irá se concretizar. Use palavras sábias e acredite naquele que deu o espírito de ousadia para vencer qualquer potestade do mal. Devemos chegar ao trono de Deus com temor e reverência, mas ousadamente diante dele. Deus, Ele é maior do que tudo. Você tem que chegar ousadamente na presença dele em nome de Jesus. E declarar que você é vencedor e que você não teme, que Deus está com você e acabou. Se Ele está contigo, não tem nada que te impare, não tem nada que te impeça. E aqui para finalizar, em Isaías 41, 10 ele fala assim,
Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, se o teu pai está dizendo para tu que tu é vencedor, que tu não pode ter medo, que não pode estar com medo, que ele está contigo e ele vai te tornar uma pessoa vitoriosa, não deixe que as vozes do medo te parem. Não deixe que a voz do medo te impeça de prosseguir. Não deixe que as vozes do medo te impeça que Deus conclua um propósito sensacional na tua vida. Então, o que eu tenho para te dizer é isso. Não pare, não desista. Deus está com você. Deus é maior do que tudo e todas as coisas. Amém? Então, eu já agradeço a vocês que assistiram esse vídeo todo e que possamos se encontrar em mais outros. Amém? Tchau, tchau.